Olá a todos, bem-vindos, o meu nome é Patrícia Monteiro, este é o episódio 4 da série Apenas Tarô e vamos a isto, esperar mais por aqui, não é? Vamos usar Witches Tarot. Witches Tarot. Interessante. Alguém está preocupado ou preocupada com uma pessoa, se a pessoa vem, se a pessoa não vem, se a pessoa vai comunicar, se a pessoa não vai. A pessoa vai comunicar, mas vai demorar um bocadinho, porque é lenta, é muito lenta, mas vem a caminho, muito lenta mesmo, meu Deus. Tirar 6 cartas. Justiça. Eu gosto muito da carta da justiça porque diz-nos que tudo aquilo que nós fazemos, de bom e de mau, volta sempre para nós. As pessoas que enganam outras, acham que estão a tirar vantagem das outras. Como eu costumo dizer, o universo vê as coisas. O universo vê as coisas. As pessoas, por exemplo, eu vou enganar uma pessoa, vamos supor. Eu faço as coisas às escondidas dessa pessoa. A pessoa não sabe, a pessoa não vê, mas o universo vê, o universo sabe. Não é? Em algum momento aquilo vai voltar na minha direção. O bom e o mau volta sempre na nossa direção. Eu não chamo isso de castigo. Até acho que somos nós que atraímos essa experiência para nós, uma correção do nosso comportamento na nossa direção para aprendermos. Eu acredito que nós atraímos tudo para a nossa vida. Não tem a ver com castigo e Deus e uma coisa superior, porque para mim o universo somos nós. Portanto, quando eu vejo a justiça como algo que somos nós que atraímos, nós estamos a comportar-nos de uma forma que viola um bocadinho a integridade da nossa alma. E logo viola a integridade da alma da outra pessoa, não é? Porque estamos a esconder uma coisa ou porque estamos a fazer coisas às escondidas. Aquilo viola a integridade da nossa alma e viola a integridade da outra pessoa, mas nós não estamos nem aí para aquela pessoa. Porque estamos a esconder coisas, estamos a fazer coisas de forma errada, não é? Mas nós também estamos a violar a integridade da nossa alma. E a nossa alma é a nossa ligação à nossa expressão espiritual mais evoluída, mais elevada. Que sabe que aquilo não faz sentido nenhum para nós, não é? Agirmos daquela maneira. Então o que é que a nossa alma vai fazer? Vai atrair para nós a correção desse nosso comportamento. Sob a forma de uma experiência que parece castigo, mas não é. Na realidade o que essa experiência está a fazer é pôr as coisas em ordem. Tudo o que nós fazemos volta para nós. Mas não é por mal, não estamos a ser castigados. É a nossa alma que quer aprender a comportar-se de uma forma mais íntegra. É só isso. Epa! Muito bem. Pagem de espadas. Neste baralho, não sei porque o pagem de espadas está sempre a aparecer. A justiça, pagem de ouros, interessante, o imperador, o as de ouros e o rei de paus, o rei de paus. Interessante. Em princípio, relacionamento amoroso, ok? Mas é uma história muito interessante e às vezes, vocês já devem ter reparado, eu às vezes busco uma carta daqui, outra carta dali, monto a história de uma forma aleatória, não é? Não há uma ordem.
Mas nesta leitura parece que as coisas estão por ordem. Então, isto mostra-me alguém que comunicava consigo, alguém com quem você comunicava provavelmente via internet ou via algum meio de comunicação qualquer. Comunicava consigo. A pessoa tinha alguma dificuldade em expressar, e você se calhar também, isto pode ser a energia dos dois, alguma dificuldade em expressar o que é que querem realmente, não é? Pôr por palavras o que é que as pessoas querem realmente uma da outra, pôr por palavras o que é que as pessoas realmente sentem uma da outra, uma pela outra. Porque o pajem não sabe, ele quer fazer as coisas e não sabe. É como se ele tem intenções de fazer algo, mas não sabe. E neste caso a intenção dele é comunicar, mas é como se ele não soubesse como comunicar. Portanto, era uma pessoa com quem você comunicava, mas que não sabia comunicar assim muito bem. Se calhar você também não. Mas vocês trocaram alguma coisa. Vocês trocaram alguma coisa que não estava equilibrada. O que é que isto significa? Esta pessoa, por exemplo, pode lhe ter dado muito mais do seu tempo e da sua atenção a si do que você é esta pessoa. Ou pode ter sido você que deu muito mais tempo e atenção a esta pessoa do que ela a si. Houve aqui uma troca desequilibrada de energia que tem que ser compensada. A justiça aparece para dizer que aquilo que nós damos tem que ser retornado de volta. Portanto, um de vocês deu mais do que o outro aqui, mesmo havendo aqui esta energia de pajem. Um de vocês deu mais do que o outro aqui. Mesmo que, por exemplo, a vossa relação nunca tenha sido da comunicação, tenha sido só à base de comunicação, um de vocês deu muito mais nesta relação que o outro, ao ponto de ser desequilibrado e ao ponto de ter que haver uma justiça, que é um arcano maior, para compensar as coisas. Quando a justiça vem, é como se a justiça vem basicamente quando a pessoa que investe mais numa relação, ou a pessoa que coloca mais dela própria dentro de uma relação do que a outra, é como se essa pessoa pudesse mentalmente pedir a justiça divina. Eu peço a justiça divina, basta fazer isto, eu peço a justiça divina para esta situação. Eu sei o que é que cá pus, tenho que receber. É um bocado assim. Lá está, eu muitas vezes digo, às vezes as pessoas não recebem da pessoa a quem elas deram, mas elas recebem sempre por alguma via, nem que o universo coloque outra pessoa para compensar isso, tá? Vem sempre alguma coisa. Mas aqui nesta história parece-me vir da mesma pessoa. E agora vou voltar um bocadinho atrás. A justiça está a ser feita e a pessoa continua um bocadinho, ou inicialmente a pessoa era muito mais de observá-lo a si, era tipo um stalker. Esta pessoa andava a ver as suas coisas, a sua vida toda, as suas redes sociais e não sei o quê. É assim, quando alguém anda a ver alguém ao ponto de esmiuçar a vida dessa pessoa, é porque está interessada. Vamos lá ver uma coisa, não é só porque é imatura, é porque está interessada. Às vezes não sabem o que é que há de fazer com esse interesse. Aí já é a parte da imaturidade, né? A pessoa está interessada, depois não sabe o que é que há de fazer com esse interesse. Portanto, esta pessoa já está interessada em si, ou você está interessado na pessoa. Eu vou contar a história e você... Vamos fazer assim, eu vou contar a história e você aplica-se assim na personagem que você acha que deve-se aplicar da história, está bem? Para ser mais fácil. Portanto, a pessoa que provavelmente deu menos na relação, deu menos porque estava mais tempo a ver e a bisbilhotar a vida da outra e não sabia depois o que é que havia de fazer com esse interesse, porque quando uma pessoa bisbilhota a vida da outra é porque está interessada, e normalmente está interessada a um nível emocional, que a pessoa nega e tenta adotar uma atitude muito mental, as espadas é a mente, e na mente esta pessoa não consegue resolver esse problema porque é emocional, não é? Ela não consegue, através da mente e da lógica, fazer nada com o interesse que ela tem, porque o interesse dela passa para além da lógica, não é? Como é que ela quer, pela lógica, resolver alguma coisa? Então mete-se só a observar e não faz nada, não toma uma atitude. Portanto, esta pessoa observava e comunicava apenas. A outra pessoa, provavelmente, foi aquela que investiu muito mais na relação.
Daí que foi invocada uma justiça, e reparem que a justiça também tem uma espada, não é? Esta justiça vem em nome da pessoa que deu mais nesta relação. É um arcano maior, portanto isto vai marcar aqui um ponto de viragem nesta energia, porque os arcanos maiores dominam as nossas ações terrenas, está bem? É uma aprendizagem que ambos têm que fazer. E de alguma forma, quando a pessoa que estava-se a sentir injustiçada, porque dava mais e punha mais tempo, e punha mais dedicação, e punha mais atenção, punha mais comunicação, estava mais disponível, a pessoa que se sentiu injustiçada e que invocou a justiça, de alguma forma mudou a atitude da outra pessoa. Essa pessoa, ao ter percebido, ter ganho valor pessoal, ter ganho autoestima, ter ganho amor próprio, ter se elevado para a sua melhor versão e ter dito eu não quero mais uma relação assim, invocou a justiça, isto também alterou e mexeu na vida da outra pessoa, isto mexeu na energia da outra pessoa. Porque a outra pessoa continuou num pajem, mas passou de pajem de espadas para pajem de ouros. E o pajem de ouros é alguém que quer oferecer algo. Mas, mais uma vez, é um pajem e não sabe como oferecer esse algo. É alguém que quer oferecer algo à outra pessoa, não sabe como é que vai oferecer esse algo, ok? Portanto, a pessoa antes ficava apenas pela observação, andava a ver tudo o que a outra publicava nas redes sociais, ou andava mesmo a ver fisicamente onde é que a outra pessoa andava, muito interessada na outra pessoa, mas sem demonstrar interesse. Direto, era tudo às escondidas. Andava ali a ver a vida toda da pessoa, estava super interessado, mas convencia-se que não estava interessado e andava só a cuscar, não é? A ver. Não se entregou à relação, houve a justiça. E esta justiça, a primeira coisa que despertou na pessoa foi vontade de oferecer algo para compensar aquilo que a pessoa devia ter feito antes. A pessoa sentiu a necessidade de oferecer algo, mas nesta fase ainda não sabia como, porque é um pajem ainda. Portanto, a pessoa já percebe que tem que oferecer alguma coisa, que estar só nos bastidores a ver e a falar com a pessoa não chega, então a pessoa quer mesmo oferecer alguma coisa, e pode ser o seu tempo, não é? Pode ser um encontro, pode ser um passeio, pode ser alguma coisa, mas não sabe como. E aparece-me aqui a energia do Imperador, mostrando-me a entrada do outro arcano maior. Portanto, nós temos a Justiça, que é um arcano maior, e entrou aqui outra energia divina, que foi o Imperador, que vem nos ensinar a fazer as coisas certas. O Imperador é aquele que faz as coisas certas. O Imperador faz as coisas que têm sentido, mesmo que seja sentido lógico, mas faz de uma forma madura. E este aqui já tem a capacidade para oferecer alguma coisa e sabe como fazê-lo. Portanto, houve aqui uma passagem da energia do pajem de ouros, que é alguém que quer oferecer algo mas não sabe como, para alguém que já sabe como oferecer. Esta energia mostra-me que para essa pessoa que está em dívida na relação e que quer oferecer algo, que é a energia do Imperador é dessa pessoa, mostra-me que esta pessoa, para além de ter nasceu dentro dela uma necessidade de fazer as coisas certas, fazer as coisas como deve ser, é alguém que ou tem filhos, que eu estou a ver ali as crianças atrás, e se tem filhos, os filhos podem ter ocupado um lugar principal na vida desta pessoa, que fez com que ela tivesse este início, esta imaturidade inicial. A pessoa pode estar com dificuldade em entregar-se nesta relação porque tem filhos de outra relação. E então teve toda esta atitude imatura. Porque às vezes não é fácil para quem teve filhos depois desenvolver uma nova relação com alguém, não é? Porque a pessoa tem sempre medo de magoar os filhos, ou que a nova pessoa que entre para a sua vida não goste dos filhos, toda esta história, não é? Então, para algumas pessoas, o motivo pelo qual a pessoa teve aquela imaturidade toda
e toda esta fase em que a outra pessoa necessitou de invocar a justiça, porque já não se sentia bem aqui, para corrigir a situação. Portanto, esta pessoa que era um pajem e que não deu tanto na relação e que depois teve vontade de dar e não sabia como, um dos motivos pode ter sido o facto de realmente a pessoa ter filhos e não saber como enquadrar os filhos com esta nova relação. Para outras pessoas, isto pode indicar que esta pessoa que de repente resolveu dar na relação, mas não sabia como, de repente começou a perceber como é que ia dar, porque tem uma motivação de ter filhos. Não sei o que isto significa, mas para alguns vai fazer sentido. A pessoa de repente percebeu como é que podia dar nesta relação, porque tem uma motivação para ter filhos e vê a pessoa a quem ela quer dar como alguém com quem ela pode vir a ter filhos. Para algumas pessoas é isto. Tá bem? Vocês já sabem que os géneros das imagens podem ser trocados. Portanto, isto aqui pode ser a mulher e não o homem. Por causa desta motivação de ter filhos, ou por causa da pessoa ter filhos de outra relação e não sabia como é que havia de agir aqui e agora já sabe, né? Pode ser por um motivo ou por outro. Ou ela tinha esse bloqueio com os filhos e agora já sabe o que fazer. Ou então a motivação de ter filhos com alguém e ter projetado ter filhos com esta pessoa com quem a pessoa estava em dívida, fez com que ela soubesse como é que havia de dar nesta relação. Então vem aqui uma oferta, a pessoa finalmente passa da energia do eu quero oferecer mas não sei, para a energia do eu ofereço, está aqui. Tens aqui o meu tempo, a minha disponibilidade, convido-te para fazeres isto e aquilo comigo, vamos avançar nisto. Portanto, isto é o início de algo tangível, portanto, algo palpável no relacionamento, que foi muito desejado pela outra pessoa que invocou a justiça e que agora finalmente está a ser materializado. Ainda está no início, mas está a ser materializado. E agora temos aqui o Rei de Paus. Bem, e na sequência disto há um As, que é uma oferta que é inicial e passa para a energia de um Rei. Apesar de mudar de naipe, não é? Este é o Rei de Paus e este é um As de Ouros. Isto mostra-me aqui uma relação que vai... Isto mostra-me a energia de uma relação que está a demorar muito tempo a iniciar, não é? Porque houve aqui uma injustiça que tem que ser reposta, mas que assim que iniciar e a pessoa que está em dívida colocar a energia da ação para manifestar alguma coisa com a outra, assim que iniciar, vai progredir tipo do 8 para o 80, porque vão entrar os dois numa energia de Rei de Paus. A Rei de Paus é... paixão, mas com maturidade, paixão, mas com aprendizagens já feitas no tema do relacionamento amoroso. Também me mostra uma relação muito visionária, os dois veem-se juntos a longo prazo, portanto isto realmente assim que iniciarem e que a pessoa que está a faltar na relação colocar aqui a energia dela e a ação e o convite, isto vai passar logo para uma coisa tipo 8 e 80, tipo maturidade, planeamento a longo prazo, paixão com maturidade. Uau! Isto é assim... Portanto, o que eu sinto aqui é que, a nível de progressão de energia da história, isto é uma relação que demora a começar, mas assim que começar, avança muito rapidamente. É o que eu sinto. Mas demorou imenso tempo a começar. Isto tudo que eu estive a contar aqui, que isto aqui demorou imenso tempo e até pode estar a demorar ainda anos. Até para algumas pessoas isto é anos. Anos. É preciso muita paciência nesta relação. É o que eu sinto. Você pode encontrar esta leitura em qualquer uma das fases desta história que eu contei, se você ressoar com esta mensagem, obviamente. E até é interessante porque assim você pode perceber logo quais são os passos seguintes e o que é que vai acontecer mais ou menos. Ou então isto até pode ser a história do seu passado, quem sabe. Bem, eu não vou repetir a leitura, se precisar veja o vídeo novamente, eu gostei muito deste bocadinho, obrigada e até breve.